Oi gente, hoje eu vou falar a respeito dos sintomas não motores da doença de Parkinson. O que é isso? Sintomas motores vocês podem encontrar aí nos vídeos anteriores, falando das alterações da movimentação do corpo que a doença de Parkinson e que os sintomas de parkinsonismo levam. Tá? Mas a doença de Parkinson ela é um distúrbio mais profundo do que isso. Ela leva a uma alteração de um neurotransmissor chamado dopamina, que leva a vários outros sintomas. Né? Então, um dos sintomas que possivelmente é um dos mais precoces, por exemplo, é uma alteração da capacidade de olfato. A pessoa começa a perder a capacidade de sentir os cheiros, especialmente para alguns cheiros específicos. Não é 100%, mas ela vai perdendo essa capacidade, uma degeneração dos neurônios olfativos. Né? Além disso, um outro sintoma que é um sintoma muito prevalente na doença de Parkinson é o distúrbio de sono. Né? Existe uma série de distúrbios de sono na doença de Parkinson. O distúrbio que é o considerado mais clássico é o chamado distúrbio comportamental do sono REM. Né? Isso é caracterizado. O sono REM é aquele sono um pouco mais profundo em que a pessoa tem sonhos e é quando ela tem uma movimentação da pupila durante o sono. Né? Então pode ser visto através até da pessoa com os olhos fechados, você vê que tem uma movimentação da pupila e uma movimentação rápida chamada REM, Rapid Eye Movements. Né? E a pessoa começa a ter sonhos muito vívidos, de muita ação, começa a se movimentar muito. Às vezes quem percebe é o parceiro, começa a tomar chute no meio da noite. Né? Então esse é um distúrbio clássico do sono causado pela doença de Parkinson. Nem todos os distúrbios comportamentais do sono REM são por doença de Parkinson, mas é também um sintoma precoce disso. Tá? Além disso, existe alteração do trato gastrointestinal, com aumento da frequência de engasgos, dificuldade para engolir e dificuldade da motilidade intestinal, que vai se manifestar como uma constipação, um intestino preso, uma coisa que às vezes a pessoa nunca teve, e aí de repente isso começa a aparecer. Né? Um outro sintoma muito prevalente na doença de Parkinson são os sintomas neuropsiquiátricos. Né? Então, o paciente começa a ter uma depressão, começa a ter um distúrbio de ansiedade, e aí fala, puxa, é porque está idoso, é uma doença muito mais frequente nos idosos, né? E às vezes é porque é um início já de uma doença de Parkinson que leva a um distúrbio dos neurotransmissores, e por isso leva a esses sintomas emocionais também. Tá? Em alguns casos, não é uma coisa que acontece com todos os pacientes, existe uma parcela dos pacientes que podem ter junto um distúrbio de memória, mas isso precisa ser avaliado muito especificamente para ver se não é outra doença, se não é alguma demência, se não é um distúrbio normal do envelhecimento. Isso precisa ser avaliado caso a caso. Tá? Então isso era o que eu queria falar hoje a respeito dos sintomas não motores da doença de Parkinson. Se você gostou, dá o seu like. Se você quiser, se inscreve no canal. Se você tiver alguma pergunta, manda pra gente algum comentário. Eu vou tentar responder o máximo que eu posso aí nos vídeos. Um abraço e até mais.